Boa noite, pessoal. Nós vamos começar hoje a ver a pesquisa por questionário. Eu espero em 2 aulas mostrar a vocês como funciona esse tipo de pesquisa, que é muito usado em pesquisa quantitativa. Então nós vamos verificar, eu vou começar essa apresentação sobre o questionário, a gente revisando alguns conceitos de pesquisa que é para vocês fixarem bem. Então vamos lá. Primeiro, vocês estão vendo aqui, eu identifico o cliente ou nicho de mercado. O que é essa identificação de cliente? Ele define o público-alvo que eu quero atingir. Então eu tenho que, em alguns casos, segmentar esse mercado. Pode acontecer que eu tenha demandas diferentes para cada grupo de mercado. Então eu tenho que saber quem é o meu mercado que eu quero atingir. Eu identifico esse segmento e vou pesquisar ele. Por exemplo, eu vejo todos os clientes envolvidos, clientes internos ou não, nesse processo de segmentação. Então eu tenho que listar quem são os clientes para segmentar. Vamos seguir. A técnica. Uma das coisas que eu posso usar para pesquisa, que você já sabe, é utilizar como ferramenta a entrevista ou questionário, que é chamado de survey, ou grupos focalizados, grupo específico, que eu também posso usar questionário ou entrevista. A fonte de informação. As fontes de informação, geralmente, elas estão ligadas, eu posso ter uma caixa de sugestão, eu posso ter um registro de reclamações, ou posso a assistência técnica me trazer para identificar o que o cliente está achando da empresa. Aí o que eu faço? Eu monto o que a gente chama de briefing de pesquisa, que ele, quando eu estou trabalhando com uma empresa, por exemplo, uma agência contratada, uma empresa contratada que vai realizar a pesquisa, eu tenho que ter quem que é o meu cliente, o que eu quero com a pesquisa e quais as perguntas que eu quero que seja feita. A gente chama isso briefing de pesquisa. Vamos seguir. Vocês já viram que as etapas de pesquisa, só revisando, começa com o problema de pesquisa. Então eu tenho que reconhecer um problema de pesquisa para poder pesquisar. Eu tenho que ter um problema de pesquisa. Eu tenho que vai estar norteado com o tema e as hipóteses que eu traço. Então eu começo a planejar a pesquisa verificando que objetivos eu quero atingir, um objetivo geral, objetivos específicos, e vejo o tipo de pesquisa. A pesquisa vai ser exploratória, vai ser descritiva, vai ser causal. Lembram? Exploratória, descritiva, causal. Aí eu tenho um método. O método que eu vou utilizar vai ser qualitativo ou quantitativo? Qualitativo ou quantitativo? A técnica que eu vou usar vai ser uma amostragem? Qual a população e a amostra que eu vou ter? Eu verifico isso e eu planejo e organizo um cronograma. Aí eu vou ter que redigir o projeto, essa fase daqui, redação dos projetos. E vejo uma fase, levanto os requisitos, verifico como vai ser as questões, se elas vão ser fechadas, quais as alternativas que tem, e executo e comunico os resultados. Essas são as etapas de pesquisa. O planejamento da pesquisa, ou seja, retomando as ideias principais. Objetivo que está ligado com o problema de pesquisa. As questões de pesquisa que eu formulo. Aonde eu vou colher os dados? Esse objetivo tem. Vai ser no mercado que eu vou atuar? Vai ser na porta da minha empresa? Se eu só tenho um balcão, então vai ser com os clientes? Que ordem eu vou ter para ter? Então eu tenho que ter uma fonte para colher os dados. O tipo de pesquisa, a pesquisa será exploratória, descritiva ou casual. O método vai ser quantitativo ou qualitativo. A técnica que eu vou usar para coletar esses dados dentro de cada método, vou coletar fazendo entrevistas diretamente do coisa, o entrevistador vai. Quantas pessoas é a população que eu tenho que ver e qual a amostragem que eu vou ver e como eu vou sortear essa amostra. Começar o processo de amostragem. Então eu crio um processo, um procedimento. Será feito da primeira pessoa que chegar na loja. Por exemplo, eu quero donas de casa que comprem na minha empresa. Então a primeira dona de casa que chegar aqui assim, aí depois a terceira, depois a sexta.
de 3 em 3 que vão chegando. Então, cada um será feito assim. Esse que é o meu processo de amostragem. Então, e depois eu redijo, analiso os dados, a gente vai ver como se faz esse cruzamento, e construo um instrumento de coleta de dados que vai ser o questionário. Como que a gente começa um questionário? Preste muita atenção. Ele é composto de 5 partes. São 5 partes para o questionário. Primeiro, um número foi de dia. Aquele questionário número 1 foi aplicado de manhã, o outro foi aplicado à tarde, o outro foi aplicado na data. E em que região foi? Eu numero. Depois, a solicitação, favor preencher o questionário que serve para nós melhorarmos a qualidade do nosso produto ou serviço. Esse não precisa se identificar. Esse questionário será muito útil para a nossa empresa estar sempre aperfeiçoando nossos serviços. Então, ele está montado ali. Esse questionário se compõe de 5 questões de muito importante a pouco importante. As questões estão registradas abaixo. Então, marque um X na questão. E o dado quinto, que é a classificação socioeconômica que a gente chama de perfil. Então, o sexo, masculino, feminino, a idade, mais ou menos, para a pessoa colocar de tanto a tanto, de tanta idade, nível educacional, renda. E em alguns casos, localização. Mora aqui perto, não mora aqui bairro, aonde está? São as 5 questões. Essas questões têm que estar no começo de perfil, até para o questionário, para a pessoa prestar atenção e for respondendo conforme coisa. Então a gente monta as 5 primeiras questões de perfil. Depois eu redijo o questionário. As recomendações para redigir um questionário são as seguintes. Listo todos os pontos que eu quero pesquisar. Elas estão nos objetivos específicos, lá no comecinho do problema de pesquisa. Elaboro perguntas de fácil entendimento. Uso uma linguagem clara, coloquial. Não uso de termo técnico ou palavras no outro idioma. Observo uma sequência lógica, porque facilite as respostas do entrevistado. Tenho um cuidado visual para tornar ele agradável. Limito as perguntas a um passado próximo. Não obrigo entrevistados a fazer cálculo. Tenho muito cuidado com perguntas embaraçosas, que possam o entrevistado não queira responder. Não utilizo em hipótese nenhuma questões que induzam a resposta. Eu não posso ter hipótese alguma perguntas que induzam a resposta. Outra coisa, treinem os entrevistados, o entrevistador, para que ele saiba aplicar o questionário. Teste primeiro o questionário com 3 ou 4 clientes para ver se está certo o número de questões, o tempo que ele pode ser aplicado, tudo. Testem. 3, 4 já dá para a gente ter uma noção se está funcionando o nosso questionário. O tipo de pergunta que eu posso montar no questionário. Eu posso montar perguntas abertas ou perguntas fechadas. Quando eu monto pergunta aberta, eu tenho que lembrar que é difícil tabular depois. Então, são perguntas de opinião. Vocês já viram o que é uma pesquisa de opinião. São opiniões sobre alguma coisa. Sua opinião sobre o resultado de utilização de um produto, opinião sobre o gosto, são opiniões. Então, eu levanto essas questões com questões abertas. Questões fechadas são fáceis de responder. Quais os tipos de questão que eu tenho? Primeiro, múltipla escolha. O que é múltipla escolha? Eu pergunto, qual o preço que você gosta? O que lhe agrada mais para comprar um produto? Você compra um produto por causa do preço, por causa da qualidade, por causa da localização da empresa, por causa que fica perto da sua residência, por causa da facilidade de entrega. Então, eu tenho múltiplas escolhas. Dicotômicas, perguntas dicotômicas. Quando se responde um, não se responde o outro.
Então eu digo assim, sua renda é de 1 até 1 salário mínimo, de 1 a 3 salário mínimo. Dicotômicas, responde 1 ou não responde 1. Escala de importância. Qual a importância desse produto? De 1 a 5. O 1 é pouco importante, o 5 muito importante. E monto, faço testes de consistência. Então eu repito algumas questões de formas diferentes, só para verificar coerência, se o entrevistado está prestando atenção. Então não tem, na realidade, pessoal, um número pré-definido de perguntas a fazer. E eu avalio o texto com o tempo médio que o entrevistado gasta. Bom, como a gente faz, então, um modelo de questionário? Presta atenção nesse exemplozinho que eu coloquei ali. Uma confeitaria pretende melhorar a qualidade dos seus pães de salgado, buscando a criação de novas opções. Precisa da opinião para a definição. Responda o questionário com atenção e sinceridade. Obrigado. Aqui queremos que seja marcado um X no grau de importância nos itens a seguir. De 1 pouco importante até 10 muito importante. Características associadas ao sabor. Tem o sabor de pão novo, tem quantidade boa de sal, tem um bom tempero, tem um bom aroma. Você coloca se isso é importante. Característica de textura do pão. Tem boa consistência, é fácil de mastigar, é crocante, é a quantidade certa de gordura, é suculento. Pouco importante, muito importante. Está aí um exemplozinho de questionário limpo, bem certinho para vocês utilizarem, pessoal. Obrigado, ficamos por aí. Era só a primeira ideia sobre o questionário. Obrigado.